porque nós vamos dar continuidade ao nosso estudo, e esse estudo ele vai até a próxima semana. São 3 RCE falando sobre lei e graça. Hoje ainda nós vamos falar sobre lei, mas a próxima RCE nós vamos falar sobre a graça de Deus. Estamos aprendendo. Na semana passada a gente aprendeu que o plano original de Deus não foi a lei, sempre foi a graça, mas quando o homem conheceu o pecado, foi necessário Deus trazer a lei para que o homem conhecesse a vontade de Deus para a vida dele, obrigado, e também para que o homem fosse conhecedor, né, das atitudes que desagradavam a Deus. Então a lei, ela serviu de aio, serviu de tutor para guiar o homem. Olha, isso aqui é certo, isso aqui é errado, isso aqui é certo, isso aqui é errado. Porém, o homem não foi aperfeiçoado através da lei. A lei, como diz a palavra, não aperfeiçoou, porque se ela tivesse aperfeiçoado, não seria necessário uma nova aliança, um novo testamento, porque a lei mostrava o que era errado, mas não dava ao homem poder para vencer as suas debilidades e fazer o que era certo. Aí o apóstolo diz, né, eu sei o que é certo, mas acabo fazendo o que é errado, né, e me tornando escravo do pecado. Então, nós aprendemos na semana passada, na RCE atrasada, né, que Jesus ele veio cumprir para que iniciasse o tempo da graça, né? E nós vamos dar continuidade hoje com a seguinte dúvida: a lei finalizou ou não finalizou? A gente tem que viver debaixo do cumprimento da lei ou vivemos no tempo da graça pela fé? Vamos entender isso a partir de hoje. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5, versículo 17 e 18, versão NVI, por favor, tá bom? Mateus 5, 17 e 18. Entenda que algumas leituras superficiais de alguns versículos apresentam uma dificuldade, né? Até mesmo dando a impressão de uma contradição das Escrituras Sagradas. Às vezes, se a pessoa for ler algum texto de forma muito superficial, ela vai achar que a Bíblia está se contradizendo de um texto para outro texto. Portanto, é necessário a gente ter muito cuidado. Nós vimos vários textos semana passada, onde, né, fala sobre o fim da lei, o encerramento da lei, tá? Fala sobre que a lei nos serviu de aio até Jesus. Depois de Jesus, né, ela não cumpriu mais o seu propósito. Mas alguns textos, se nós não tiver cuidado, a gente vai achar que está contradizendo outros textos da palavra. E é o que nós vamos ver agora em Mateus 5, 17 e 18. Né? Então, alguns religiosos, eles aproveitam estas supostas contradições para negar claras afirmações da palavra. E às vezes para trazer interpretações errôneas sobre a questão do anulamento da lei dada aos israelitas lá no Monte Sinai, tá bom? Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim aboli-los, mas cumpri-los. E em verdade lhes digo que até que os céus e a terra desapareçam, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou a menor traço, até que tudo se cumpra, até que tudo se cumpra. Espera aí, pastor. Esse texto já me deixou dúvidas. Licença um segundo, irmãos. Nós vimos, pastor, vários textos que falam sobre o fim da lei. Mas aqui Jesus está dizendo que não veio abolir a lei. Não entendi nada. O que esse texto quer dizer? Vamos lá. Jesus ele disse que ele não veio abolir a lei, nem os profetas. Então, se Jesus disse que não veio abolir a lei nem os profetas, por que nós entendemos na semana passada que a lei veio até Cristo e depois de Cristo ela finalizou?
Vamos lá. Nós precisamos entender esse texto. Geralmente esse texto ele é utilizado para alguns intérpretes como uma afirmação para tentar obrigar as pessoas de hoje, especificamente, a guardar alguns mandamentos da lei, principalmente o que diz respeito ao sábado, tá? Mas nós vamos entender a interpretação desse texto. Geralmente, aqueles que defendem que a igreja hoje tem que arrisca viver na guarda, especificamente do sábado, principalmente aqueles que acreditam nisso como uma questão de salvação, eles usam esse texto para afirmar que a lei não foi finalizada em Cristo. Mas vamos lá. Jesus disse que não veio, volta o versículo 17. Jesus disse que não veio revogar. Não pense que vinha abolir ou revogar, né? Em outra tradução diz, essa NVI? Diz, não vim abolir ou não vim revogar. O que seria revogar? Se tiver essa versão revogar, projeta para nós, por favor. A palavra revogar significa derrubar, destruir, subverter. Isso é revogar. Jesus não veio destruir a lei. Jesus não veio derrubar a lei. Não. Ele veio cumprir a lei. O único homem que cumpriu a lei foi Jesus. Nem Moisés, nem Josué, nem Saul, nem Davi, nem eu, nem você, cumpriu a lei na íntegra. Jesus, ele cumpriu a lei na íntegra, e ele veio com essa missão, né? Então, a palavra traduzida para, primeiro, não vim revogar, significa, eu não vim destruir isso, eu não vim pegar a lei, jogar ela fora, não, eu vim cumprir. O que é cumprir? Cumprir significa levar até o fim, realizar, né? Ou obedecer. Jesus, ele veio cumprir. É como, vou citar alguns exemplos aqui. Uma corrida. Imagine uma corrida e essa corrida você se inscreveu para ela, só que é uma corrida longa. E você caminha, correu e não chegou ao fim. Aí a outra pessoa diz, não, eu vou correr. Correu e não chegou ao fim. Aí Jesus disse, eu vim cumprir essa corrida. Depois que você termina uma corrida, aquela corrida ficou no passado. Depois que se termina uma partida, ela ficou no passado. Por quê? Você cumpriu o que tinha que cumprir, você terminou, você completou. O que Jesus veio fazer foi isso, ninguém havia cumprido a lei. E se ninguém cumprisse a lei, se ninguém conseguiu cumprir, foi necessário que um viesse e cumprisse no lugar de todos. E quando a gente vai a Cristo, é como se nós estivéssemos garantindo o cumprimento dele no nosso lugar. A terceira palavra que eu quero destacar, nós já destacamos aqui, revogar, que significa destruir, derrubar. Ele não veio destruir, ele não veio derrubar, ele não veio lançar a lei fora. A segunda, cumprir, ele veio terminá-la, ele veio completá-la, ele veio realizá-la. E a terceira, né, pode passar o versículo 18. Porque em verdade digo, até que os céus e a terra passem, nenhum i ou tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Então a palavra até, ela está determinando um ponto. Até isso aqui, até isso aqui, até isso aqui. O que Jesus está dizendo é o seguinte, até que ela seja cumprida, ela não vai passar. Mas depois que ela ser cumprida, ela vai passar. Aí vem o tempo da graça. E quando que a lei foi cumprida? Nós vamos entender agora. Quando que ela foi cumprida.
Então, os céus e a terra poderiam passar, mas a lei não passaria até ser cumprida, né? Até que significa até um determinado ponto e termina. Por exemplo, Deus falou para José no Egito que ele fosse até que fosse avisado, né? Então, a lei, ela não perdeu a sua força até que ela fosse cumprida na íntegra. Então, nos mesmos capítulos que Jesus disse que ele não veio revogar a lei, o próprio Jesus, se a gente não tiver o cuidado, acha que ele está se contradizendo, se a gente não interpretar esse texto. Por quê? Porque logo em seguida Jesus começa a falar o seguinte: vocês viram o que foi escrito, não matarás, mas eu porém vos digo, qualquer que falar palavras contra o seu irmão é um assassino. Vocês viram o que foi dito, não cometerás adultério, mas eu vos digo que qualquer um que desejar uma mulher no seu coração, sendo que não seja sua, está cometendo adultério. É como se você não entender o texto, você acha que Jesus está se contradizendo de uma coisa para outra. Porque ele pega ali os mandamentos morais e ele dá uma abertura nesses mandamentos morais. Ele dá uma ampliada nos, né? Ele sai do escrito e vai para a moral espiritual, emocional do homem. Então, querido, Jesus disse que não veio revogar nem a lei e nem os profetas. Por quê? Porque a lei exigia o sacrifício perfeito pelos pecados de todos nós, né? E os profetas estavam anunciando esse sacrifício, que ele seria logo, que esse sacrifício viria. Então Jesus não veio abolir essa lei, ele veio cumprir, ele veio completar algo que ainda não havia se cumprido, algo que não tinha sido completado por ninguém. Ou seja, isto é, morrer pelos nossos pecados. Conforme 1 João 2, 2, 1 Timóteo 2, 6, 2 Coríntios 5, 14 e 15. Então ele veio cumprir aquilo que os profetas haviam anunciado. E ele disse que sequer um i ou um tio seria tirado da lei, dos seus 365 preceitos, mais 246 ordenanças, tá? Nenhuma dessas ordenanças e nenhum desses preceitos seriam tirados até que tudo fosse cumprido. Isso se cumpriu na sua morte, né? Tinha que se cumprir duas coisas, tinha que se cumprir duas coisas. Primeira, a lei tinha que se cumprir. Segundo, as profecias sobre a vinda e a morte de Jesus tinha que se cumprir. Então nós vamos entender isso. João 19, versículo 28. Ele disse que não veio abolir, veio cumprir. E a lei não ia passar até que tudo seja cumprido. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, depois que Jesus viu que tudo estava consumado para se cumprir as Escrituras, disse: tenho sede. Próximo. Estava ali um vaso cheio de vinagre e embeberam de vinagre uma esponja e fixando aí um carniço de ísopo, lhe chegaram à boca. 30. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Quer dizer, está consumado? Nós ministramos aqui. Cumpriu. Acabou. A lei se cumpriu com a morte de Jesus.
Porque ele cumpriu todos os preceitos, todas as ordenâncias, e cumpriu os que os profetas falou. Duas coisas tinham que se cumprir: a lei e as profecias a respeito da morte dele. Então ele veio, quando ele viu que tudo estava consumado para se cumprir, disse: agora eu tenho que morrer e finalizar este Antigo Testamento. Porque um Novo Testamento só vale quando? Por exemplo, quem aqui já recebeu uma herança? Alguém já recebeu uma herança aqui? Já, né? Geralmente, como é que funciona para você receber uma herança? Você recebe uma herança porque foi deixado um testamento. Aí lá no testamento está designado tudo que a pessoa tem direito, que ela vai receber da herança. Só que, eu não sei se o seu caso, leitura Alete, foi com testamento. Foi com testamento? Não, né? Então significa que seu pai ainda está vivo, né? Porque um testamento só vale quando aquele que deixou morre. Então, o Novo Testamento deu-se início à sua validade, tempo da graça, com a morte de Jesus. Enquanto Jesus estava na terra, não era graça ainda, era lei ainda. E ele cumpriu na íntegra. Ah, Jesus não cumpriu. Jesus cumpriu tudo, até o sábado ele cumpriu. Tudo. Mesmo naqueles momentos que os fariseus o criticaram. Por quê? Porque tinha coisa que não era mandamento. Era dogma dos fariseus. Era a doutrina deles. Porque se alguém afirma que Jesus não cumpriu a lei, está dizendo que Jesus não é o Messias, o Salvador. Ele cumpriu. E depois deu-se início à graça, o tempo da graça. Então esses versículos claramente nos mostram que Jesus veio cumprir a lei, isto é, morrer por nós. Então perceba, querido, Jesus disse que nada seria tirado até que tudo se cumprisse, isto é, até que ele morresse por nós, né? E diz que Jesus sabia que todas as coisas estavam prontas para isso, para que as Escrituras se cumprissem. Ele estava na cruz morrendo por nós, como tudo já estava, né? Como ele mesmo disse, consumado. Então a lei já poderia ser revogada. Ela não veio ser revogada por ele até ser cumprida por ele. Ok? Quem entendeu isso aqui? Amém? Porém, alguns que tentam citar Mateus 5, 17 e 18, né, para dizer que todas as leis do Antigo Testamento ainda são válidas para a obrigatoriedade da igreja cumprir hoje, principalmente de modo salvífico, está forçando uma distorção das Escrituras Sagradas, tá? Cristo, com a sua morte, ele cumpriu, ele completou, terminou aquela fase da lei, aquela etapa, porque ele cumpriu lá na cruz, né? Então é importante a gente entender que Jesus não disse que todas as leis do Antigo Testamento valeriam para sempre. Ele não disse, olha, que elas valeriam para sempre. Ele disse que até um determinado ponto, e esse ponto seria o seu completo cumprimento. Então vamos provas do cumprimento e fim da lei, da velha aliança. Se a lei não tivesse completado e concluído, se a lei não tivesse sido depois da morte de Cristo, ou com a morte de Cristo, revogada ou abolida, por que Paulo escreveu em Romanos 10, versículo 4? Projeta para nós. Porque o fim da lei é para a justiça de todos aqueles que... Porque o fim da lei é Cristo. Eu estou ministrando essa série de estudos não como alguém que
apenas crer na graça, né? E sou totalmente parcialista. Não, eu estou trazendo clareza das Escrituras sagradas aqui. Então, Paulo afirma que o fim da lei é Cristo. Isso aqui são provas do cumprimento e do encerramento do tempo da lei. Romanos 7, versículo 4. Romanos 7, verso 4. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus, né? Agora, nós não temos mais um tutor, a lei como tutor, ou a lei como aio. Nós pertencemos a outro. Quem é este outro? Cristo Jesus. Na minha versão diz: meus irmãos, o mesmo acontece com vocês. Pelo corpo de Cristo, vocês morreram para a lei, a fim de pertencer a outro, que ressuscitou dos mortos, e assim produzem frutos para Deus. Agora, Romanos capítulo 7, o versículo 6 e o 7. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito, e não na caduquícia da letra. Deixa eu ler na minha versão. Mas agora, morrendo para aquilo que nos aprisionava, fomos libertos da lei, a fim de servirmos sobre o regimento do novo espírito, e não mais sobre o velho regime da letra. Que diremos então, versículo 6? 7, por favor. Pois é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Então o que ele está dizendo? A lei, ela serviu por um propósito: me mostrar o que é errado. A lei me serviu como propósito: me mostrar o que é a cobiça, né? Então ela foi um tutor, um guia que direcionou: isso é certo, isso é errado, mas não aperfeiçoou. Agora, a lei, ela não cumpre esse papel. O que cumpre esse papel na nossa vida? Regime do Espírito. Versículo 6. É o regime do Espírito. O Espírito Santo dentro de você cumpre esse propósito de dizer o que é certo e o que é errado. E todos nós, irmão, todo cristão, ele sabe quando está fazendo a coisa errada. Ele é direcionado, o Espírito instiga dentro dele, né? Então, libertos estavam mortos para aquilo que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de Espírito, e não na caduquícia ou, né, na caducidade da letra. Antes, a letra ou a lei, especificamente, todos os preceitos, né, e todas as ordenanças, era o que direcionava. Agora é o Espírito. Foi o que Deus diz por meio do profeta Jeremias: escreverei no seu coração a minha lei. E essa escrever no coração é colocar o Espírito em nós, para nos guardar isso em nome de Jesus. Então a lei serviu para acusar, né, os nossos erros, e não para ser o meio pelo qual possamos ser salvos. Esse meio é Jesus. Romanos 10, verso 9. O meio pelo qual eu e você somos salvos é Cristo Jesus. Aleluias. 10, 9. Se com tua boca confessar Jesus como seu Senhor e em teu coração crer que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pastor, mais provas de que a lei se encerrou. Gálatas 3, 22 ao 25.
Mas as Escrituras encerrou tudo sobre o pecado, para que mediante a fé em Jesus Cristo fosse a promessa concedida aos que creem. 23. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. 24. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. 25. Mas, tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, a lei ou o tutor, né? Então todos esses textos nos mostram, sim, que Jesus cumpriu a lei, e depois que ela foi cumprida, foi encerrada a lei, e depois que Jesus morreu, teve-se a autenticidade e a validade do seu testamento. E agora nós estamos sobre a lei de Cristo Jesus, no tempo da graça. Quem está entendendo até aqui, diga amém. Efésios 2,15. Então, a lei dos mandamentos e preceitos foi finalizada. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de... Está claro? Está claro ou não está claro? Aboliu na sua carne, na sua morte, a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que todos dos dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz com Deus. Então Cristo fez isso, a lei foi abolida. Não que ele veio fazer isso, ele veio cumprir. Quando se cumpriu, finalizou-se a lei. Então, não permita que você seja amedrontado, terrorizado por aqueles que pregam e vivem que você precisa guardar 100% a lei. E nós vamos entender o que acontece com as pessoas hoje que querem viver debaixo da lei. Tá? Não estou pregando isso aqui para nos isentar de viver a palavra, nós vivemos a prática da palavra de Deus. 2 Coríntios, anota esse texto aí, nós não vamos ler ele que é muito longo. 2 Coríntios capítulo 3, do 7 ao 18, fala o seguinte, fala sobre uma aliança passageira, que foi gloriosa, mas diz também sobre uma nova aliança eterna, que será mais gloriosa ainda, tá? 2 Coríntios, capítulo 3, do 7 ao 18. O que Jesus diz sobre a antiga lei? Lucas 16, 16. O que Jesus diz sobre essa antiga lei, pastor, que foi cumprida por ele? A lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo, vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus, e todos os homens se esforçam para entrar nele, né? Então, querido, a Bíblia é clara ao dizer que Deus fez uma nova aliança com o seu povo, e nessa nova aliança entrou-se o tempo da graça, né? Abolindo a aliança antiga, Jesus, porém, foi o quê? O encarregado, né, para um serviço sacerdotal superior da antiga lei, né? Pois ele é mediador de uma aliança melhor, ele é mediador, né, diante melhores benefícios, e de fato a primeira aliança, se ela não tivesse defeito, não seria necessário uma nova aliança, porque a primeira não aperfeiçoou o homem. Então, os cristãos não estão subordinados à lei, conforme nós já lemos, Gálatas 3, do 22 ao 25. Mesmo os judeus que estavam sujeitos à lei, eles foram liberados, conforme Romanos 7, 6. Porque a lei matava, mas o Espírito vivifica. Quem já leu esse texto, né? Porque a lei mata, mas o Espírito vivifica. Porque a letra mata. O que é a letra? A letra é a lei. O que é o Espírito? O Espírito é o Espírito Santo
como o nosso guia, como o novo tutor da nossa vida espiritual. Aleluias! Então, Colossenses 2,14 diz que o escrito da dívida foi removido inteiramente na cruz, pois Jesus cumpriu, a lei. O que é o escrito de dívida? Era tudo que a lei apontava como condenação na minha e na sua vida, pelas nossas falhas, pelos nossos erros. Nós vamos para Hebreus 9, a partir do versículo 15. Hebreus 9, a partir do 15. Esse texto é muito importante para esclarecimento. Irmãos, este é um assunto que a gente tem que tratar com toda clareza e com as bases da palavra de Deus, tá? Não é uma questão de ideia do homem, de interpretação apenas. É uma questão da gente entender isso na palavra. Nós vamos entender aqui a validade da nova aliança. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, receberam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Próximo. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Amém? Continua. Pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Tá? Então, enquanto Jesus não morreu, a nova aliança não entrou em vigor. Pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, ou seja, até a primeira aliança, ela foi sancionada, ela deu início com sangue. Depois que Moisés deu a ordenança, trouxe os mandamentos, na primeira aliança, ele teve que pegar o novilho, fazer o sacrifício e dar início àquele período. Aí todos os homens já entravam com um pacto naquela primeira aliança, né? Os homens ainda tinham uma tarefa a mais do que as mulheres, né? Circuncisão, né? E hoje a circuncisão é o batismo nas águas, tá? Cadê o circuncidado da nova aliança? Através do batismo, irmãos, viu? Acalma o coração aí, tá? Em nome de Jesus. Versículo 19. Porque havendo Moisés proclamado todos os mandamentos, segundo a lei, a todo o povo, tomou o sangue do bezerro e dos bodes, com água e lã, tinta de escarlate, isopo, e aspergiu não só o próprio livro, como também sobre todo o povo. Você entende que você participa da ceia agora? Você está aliançado, ceia é aliança. Na primeira aliança, ele teve que aspergir o sangue sobre o povo, e sobre as tábuas, o livro, a letra. 20. Dizendo: este é o sangue da aliança, a qual Deus preservou para vós outros. Mas hoje, quando você vai participar da ceia, o que nós falamos o quê? Que Jesus disse: esse é o sangue da nova aliança. Então tenha paz no seu coração. Amém? Irmãos, há denominações que elas pregam através do medo. Você não guardou o sábado, então você não vai ser salvo. Sabe? Como se isso fosse ainda, como se nós ainda estivéssemos debaixo do vigor da antiga aliança. E não estamos. Vamos até o 22. Aleluia, Jesus. 21. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. 22. Como efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purifica com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Por isso que Cristo tinha que morrer para dar início, o tempo da graça e vigência
né, sancionando a nova aliança pela qual eu e você faz parte mediante a fé em Cristo Jesus e o seu sacrifício. Muitas pessoas ainda hoje insistem em cumprir a lei. O que a Bíblia diz sobre essas pessoas? Pastor, e aquelas pessoas que dizem que insistem, que tem que viver ainda conforme aquela lei da antiga aliança? O que a Bíblia diz sobre essas pessoas? Vamos lá, Gálatas 3, 10 e 11. Gálatas 3, 10 e 11. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. Versículo 11. Nós já vamos entender esse texto. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Quando a pessoa ela se apoia na lei, ela está dizendo o seguinte, que a lei: eu dou conta de me salvar sozinho, só cumprindo. Pode voltar ao versículo 10. Só que, irmãos, nenhum homem cumpriu, nenhum ser humano cumpriu. Então, por que se torna debaixo de maldição? Porque todo aquele que não permanecer em todas as coisas, eu quero seguir a lei, se falhou nenhum, falhou em todos, então está debaixo de maldição. Lembra que semana passada eu falei sobre a questão do filho? É um dos preceitos e das ordenanças. Se o filho fosse rebelde, segundo a lei, tinha que ser apedrejado na porta da cidade. Já viu algum pai e mãe hoje apedrejando um filho na porta da cidade, por ele ser rebelde? Então não cumpriu a ordenança. Veja que é infeliz aquele que tenta viver a sua vida baseado na lei, não na fé em Jesus, e não na graça. Calma que nós vamos chegar lá na parte, nós vamos falar sobre a graça, que a graça não é um tapete que você vai varrendo todos os erros para debaixo dela. Vamos chegar lá ainda, próxima semana, tá bom? Em nome de Jesus, tá? Mas nós precisamos entender isso aqui primeiramente. Então Paulo, ele está dizendo que quem decide guardar a lei está obrigado a guardá-la por completo. São só 10 mandamentos, pastor? Não. 10 mandamentos é o resumo da lei. 10 mandamentos é o resumo da lei. Mas a lei tem, se não me engano, são 246 ordenanças e 365 preceitos, né? Que são regras sobre regras. Uma regra sobre questão da sexualidade. Aí vem proibição com parente, com tio, com sobrinho, com não sei quem, vai. Esses são, né, os preceitos. Então, Paulo está dizendo que aquele que decide viver a sua justificação com base na lei, ele está debaixo de maldição. Isto é, da condenação. Por quê? Porque não vai cumprir toda a lei. Ele não vai cumprir toda a lei, né? E Paulo continua dizendo, né? É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, porque o justo viverá pela fé. Ou seja, não adianta eu querer cumprir a lei, né, que eu não serei justificado por ela, tá? Eu ministrei aqui muito tempo atrás uma mensagem sobre a mistura da lei com a graça. Foi o que aconteceu com Ananias e Safira, e eles morreram. Vamos tentar entender isso em outro momento, mas em outra oportunidade eu quero ministrar sobre isso novamente. Mas vamos lá. Segundo Romanos 3, 28 e Gálatas 3, 13, aqueles que tentam se justificar pela lei estão separados de Cristo. Projeta aí, Gálatas 3, 13. Gálatas 3, 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Romanos 3,
28. E depois Gálatas 5:4. Esses textos mostram que Jesus é que pagou, que cumpriu a lei e que morreu para nos salvar da nossa condenação. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras. O homem é justificado pela fé em Deus, independentemente das obras da lei. Vivendo pela lei ou pela graça, ele é justificado pela fé. Pela fé em Cristo. Agora Gálatas 5:4. Como estão as pessoas que querem viver sua justificação com base na lei? De Cristo vós desligaste, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Bom, já imaginou a seriedade desse texto aqui? Eu quero ser justificado pela lei. Não, você não está guardando. Geralmente usam principalmente a questão do sábado. Então, você não vai ser salvo. A Bíblia diz que aqueles que querem se justificar, eu sou salvo, você não, porque eu estou praticando toda a lei. Decaístes de Cristo, procurando justificar-vos na lei. E vocês saíram da graça. Agora imagina, pastor, como é que essas pessoas serão julgadas naquele grande dia? Eu creio dessa forma. Se diz que serão descaístes da graça, significa o seguinte. Vamos lá, então você quer ser julgado pela lei, naquele dia. Vai fazer uma análise na vida da pessoa e ver se ele cumpriu todos os preceitos e todos, nem as ordenanças. Mas eu falei só nessa aqui, é tão pequenininha. Condenado. Decaíste da graça. Quem entendeu? Amém? Aleluias. Então, aqui Paulo ele está pregando contra pessoas que estavam dentro da igreja, e essas pessoas elas queriam viver conforme a lei, não conforme a graça. E, irmãos, hoje nós vivemos essa questão, mas naquele tempo era mais complicado ainda, porque foi o período de transição. Se hoje já há uma grande resistência por alguns de ainda querer viver debaixo da lei, imagina aquele tempo que era a transição. E principalmente aqueles que ainda não tinham, os fariseus que não aceitaram Cristo como Salvador. Até hoje os judeus estão lá assim, debaixo do aio. Então Paulo, em alguns momentos, ele precisa ficar mandando cartas para a igreja, porque ele veio, fundou as igrejas, constituiu presbíteros sobre elas, líderes sobre elas, e de vez em quando surgia um problema, de vez em quando levantava um grupo, vocês têm que viver sobre a lei, não é sobre a graça. Aí Paulo tinha que escrever uma carta para poder, porque vocês estão descaindo da graça, vocês estão separados de Cristo, porque vocês querem viver justificados com base na lei. Então ele estava falando para um grupo de pessoas que estavam dentro da igreja. Você acha que você conseguiria conviver uma igreja, né? Por exemplo, uma denominação que hoje segue baseada na lei, junto com a que vive debaixo da graça? Não é confusão, sabe? E era isso que estava acontecendo. Naquele tempo, Paulo estava justamente falando para essas pessoas que estavam dentro da igreja, querendo viver a sua justificação pelos méritos da lei. Agora, pelo fato de que a lei foi finalizada em Cristo, isso não significa que agora tudo é permitido. Não. Gálatas 3:13. Gálatas 3:13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Agora Ele não nos deixou sem lei. Gálatas 5, versículo 13 e 14.
Cristo não nos deixou sem lei. Por quê? Porque senão, querido, o homem vai voltar de novo às práticas, né, errôneas. Então, 5,13. 5,13. Isso mesmo, 5,13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Eu não estou mais debaixo do jugo da antiga lei, agora eu vou aproveitar. Calma lá. Não é assim, não. Não useis a liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Agora nós vamos para o versículo 14. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se você amar o próximo, você não vai praticar nenhum mal contra ele, ou cometer nenhum pecado contra ele. Ele não nos deixou sem lei. Ele nos deu a lei da liberdade, mas não vamos usá-la para dar ocasião à carne, porque a lei se cumpre em apenas preceito. Amém? João 13:34, Jesus disse: um novo mandamento lhe dou, ame uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Um novo mandamento vos dou. Romanos 3, do 8 ao 10 diz: não devas nada a ninguém a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama o seu próximo tem cumprido a lei. Pois este mandamento, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, qualquer outro mandamento, todo se resume neste preceito: ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, querido. O amor é o cumprimento da lei. Toda a lei se resume nisso aqui. Gálatas 5:14. Então, vamos concluir dizendo que sempre houve muitas dúvidas sobre essa questão da lei e da graça, Somos salvos pela graça ou pela lei? Como é que você responde hoje? Pela graça, Então, por muito tempo, e ainda há muitas dúvidas, sobre essas questões lançadas por aí ao vento. Se tivermos que guardar o sábado como requisito para a salvação, nós estamos debaixo da graça ou da lei? Da lei, Se tivermos. Então, geralmente, os defensores da lei, eles usam principalmente essa questão do sábado. E por que então, pastor, nós não estamos na prática do sábado? Porque nós não estamos na vigência da lei mais. Nós estamos na vigência da graça. E vamos lá. A lei foi dada por intermédio de Moisés, e a graça e a verdade vieram por meio de Jesus. João 1:17. Então, geralmente, essa pregação sobre guardar o sábado tem sido enfatizada pelo legalismo de pessoas que não aceitam a salvação pela graça através de Jesus Cristo. Graça esta que é suficiente, abundante, multiforme para a salvação de todos, conforme Efésios 2, 8 e 9. Estamos em uma nova aliança, querido, que torna passada a primeira aliança, Hebreus 8, 8. Essa aliança foi feita no sangue de Jesus, E ela nunca poderá ser cancelada. Hebreus 12, 24. A primeira aliança foi feita por homens em pedra, mas a segunda, foi feita através de Cristo Jesus. Qual é a diferença entre a lei e a graça? Vamos lá. A lei serve para ensinar o que é certo e errado. Romanos 3, 20. A lei não salva e só pode cumprir pela fé. Romanos 3, 28 ao 31. O que mais, pastor? O sábado era uma aliança específica entre Deus e Israel. Deus rejeitou o sábado cerimonial. Isaías 1:13. Jesus é o Senhor do sábado. Mateus 12, do 1 ao 8.
E ninguém pode nos julgar por causa de sábados ou de comidas ou de coisas passadas. Colossenses 2, versículo 8, 16, 17. Projeta aí, por favor. Colossenses 2, 8, 16 e 17. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com suas filosofias e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. 16. Ninguém, pois, vos julgueis por causa de comida e bebida, ou de dia de festa, ou de lua nova, ou sábados. Ou seja, ninguém, ele está ensinando aqui para a igreja da nova aliança. Você não pode deixar que ninguém te julgue por causa disso. Versículo 17. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Ele está dizendo, lembra que nós estamos ministrando aqui um grupo que Paulo diz para eles: vocês estão afastados de Cristo porque vocês querem viver a justificação pela lei. Imagine o seguinte: esse grupo falando para outro grupo que vive a justificação de fé. É como se fosse uma discussão na igreja. Aí Paulo vem dizer: ninguém vos julgue por causa de tradições, por causa de sábado, por causa de comida. Mas isso aqui, segundo a lei, pode comer, isso aqui não pode. Lembra de Pedro? Quando teve a visão? Por 3 vezes Deus mostra um lençol com todo tipo de animal, e ele: Senhor, e Deus diz: mata e come. Não, como é que eu posso comer tanta coisa imunda? Não chame de imundo aquilo que eu santifiquei. Aquele texto especificamente está falando sobre os gentios, que somos nós, tá? Mas nesse texto nós temos aqui. Então isso é muito importante, nós entendermos, para que nós não sejamos julgados, ou você ficar com consciência pesada, porque alguém plantou na sua mente, né, volta aqui por favor, 16. Perdão, versículo 8. Filosofia ou uma vã sutileza baseada em tradições. Tá? A igreja de Atos, a primeira igreja, enfrentou essa dificuldade aqui. Quando houve as primeiras conversões. Atos capítulo 15, nós temos o primeiro concílio, né, da igreja da nova aliança. Nós vamos ler alguns versículos aqui que é muito importante. Atos 15, versículo 1 até 1, 2, 6, vamos lá. Versículo 1, Atos 15. Alguns indivíduos que descreram da Judeia ensinavam os irmãos: se não vos circuncidardes segundo os costumes de Moisés, não podereis ser salvos. O que aconteceu? O povo veio, confessou Cristo, né? Eles saíram do judaísmo. Só que aí, quando os gentios começaram a se converter, eles falaram: ei, tem que circuncidar. Se você não circuncidar, você não vai ser salvo, né? Viu, Eduardo? Se não circuncidar, não vai ser salvo. Imaginou a situação dessa? Viu, Rogério? Já era para ter sido circuncidado, irmão. O ano passado entregou a vida para Cristo. Mas o que o texto está dizendo? Eles começaram a falar isso. Aí gerou um grande problema na igreja. Versículo 2, vamos lá. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contendas e não pequenas discussões com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a essas questões. Então eles começaram a dar pensão: aí Paulo, tem que circuncidar ou não tem? Ele vai ser salvo ou não vai? Aí Paulo: peraí, vamos reunir com os apóstolos, vamos discutir isso. Vamos lá, versículo 6 agora. Enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria, e narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Agora vamos, não, é o versículo 6, tá? 6. Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. 7, 8 até o 11, tá? 7 agora. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhe disse: irmãos,
Vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós para que, por meu intermédio, ouvisse os gentios a palavra do evangelho e cresce. 8. Ora, Deus que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera. 9. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé e não pela lei. Amém? 10. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar e nem nós? Ele está dizendo assim: ei, nem a gente conseguiu cumprir, nem nossos pais. E agora vocês querem botar nas costas do gentil, da igreja da Nova Aliança, esse fardo? Vamos lá. 11. Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles foram. Amém, Jesus. Agora, querido, projeta por favor o versículo 19. Olha a decisão. Pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que, dentre os gentios, se convertem a Deus. 20. Mas escreva-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Qual foi a orientação? Não, eles não precisam se circuncidar. Qual é a orientação para eles? A orientação é: abstenha das contaminações dos ídolos. Ou seja, não comer coisa consagrada a ídolos. Tá? É por isso que o crente não anda em algumas festas que tem algum tipo de comida, viu? Pastor, mas aconteceu um acidente com o meu. Misericórdia, nem lança fora e siga a sua vida. Amém. O que mais? Relações sexuais ilícitas. O que é uma relação sexual ilícita? Toda relação sexual que não for com a sua esposa, não for dentro do casamento, e não for com base no grau que a palavra diz que é mantenha puro o leito conjugal, é uma relação sexual ilícita, tá? E da carne de animais sufocados. O sangue, o que é isso? É a pessoa que gosta de fazer umas comidas com sangue, entendeu? E gosta de, né? Todo animal que for morto, o sangue tem que sair, é a vida, tá? Tem aquela história da cabeça da galinha, tem que passar a faca no pescoço dela e deixa o sangue embora. Entendeu? Amém? Agora, querido, o capítulo 21 e o 25, versículo 25 de Atos, ele dá esse direcionamento para a igreja. Dá o direcionamento para a igreja sobre isso, tá? Essa decisão. E a hora já passou faz tempo, né? Então se coloca de pé em nome de Jesus. Pastor, por que a gente hoje celebra a Deus no domingo? Algumas razões: porque nós dedicamos para servir ao Senhor e dedicar a Ele no domingo. Primeiro, João 21. Os discípulos chamavam o domingo de o dia do Senhor. Por que o dia do Senhor? O dia do Senhor foi o dia que Cristo ressuscitou, tá? Jesus apareceu aos seus discípulos no primeiro dia da semana, João 20, 19. A promessa da vinda do Espírito Santo se cumpriu no primeiro dia da semana. No primeiro dia da semana foi pregado pelo apóstolo o primeiro sermão evangelístico sobre a morte e ressurreição de Jesus. No primeiro dia da semana, 3.000 convenções foram unidas, né? E a primeira eclésia do Novo Testamento, Atos 2:41. No primeiro dia da semana, o rito do batismo dos cristãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, foi administrado pela primeira vez, Atos 2:41. Em Trode, os cristãos se reuniam para cultuar no primeiro dia da semana, Atos 20, versículo 6 e versículo 7. Né?
Paulo orientava os cristãos a preparar as suas ofertas e entregar no primeiro dia da semana, porque a partir de então, da nova aliança, entra-se o princípio das primícias da nova aliança, que é tudo que é primeiro nós devemos dar a Cristo. E a Bíblia diz que quando o primeiro é santificado, toda a massa é santificada. Quando você entrega o seu primeiro dia da semana para Deus, todos os dias estão sendo santificados. A Bíblia ainda diz sobre um novo tempo de descanso para um dia chamado hoje. Nós não podemos parar de ter comunhão com Deus. Amém? Próxima semana nós vamos continuar sobre a graça. Terça-feira que vem, você quer entender mais sobre a graça? Vamos falar sobre a graça de Deus.